É o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui na nossa bela São Pedro da Aldeia, mais uma vez, para gravar mais esse vídeo devocional para você. Fique com a gente e acompanhe a nossa mensagem até o final. Do que você tem se alimentado? É isso mesmo. Com o que você tem alimentado a sua mente, o seu coração e a sua alma? Como anda a sua saúde espiritual? Você está saudável espiritualmente? Ou você se sente obeso ou um desnutrido espiritual? Uma pessoa espiritualmente saudável, conforme a palavra do Senhor nos ensina, é aquela pessoa que tem uma relação íntima e pessoal com o Senhor, com o nosso Deus, que é caracterizada por um alinhamento da sua vida com a vontade divina, além de uma mentalidade voltada para uma busca pela santidade em suas ações diárias. Essa saúde espiritual, ela é alcançada através da oração, da meditação diária da Bíblia, da comunhão com os outros crentes e do exercício prático da nossa fé, cultivando a humildade e o amor a Deus e ao nosso próximo. Assim como a obesidade, ela se define como um acúmulo excessivo de gordura corporal, o que pode causar prejuízos à nossa saúde. Nós temos visto que muitas pessoas têm se alimentado em excesso e de uma forma tão mal, se alimentando com conteúdos e informações que nada edificam ou trazem algo que agregue valor em suas vidas. Que a impressão que nós temos, às vezes, é que há um aumento significativo desses obesos espirituais. Pessoas cheias, inchadas de coisas totalmente vazias e sem nenhum significado e importância. Recentemente surgiu uma pesquisa sobre um fenômeno denominado brain rot, que significa cérebro apodrecido. Esta é uma expressão que recentemente se popularizou e que descreve o desgaste mental e a perda das capacidades cognitivas e um consumo excessivo e contínuo de conteúdos digitais superficiais. O cérebro apodrecido, ele caracteriza-se pela dificuldade de concentração, falta de memória, baixo raciocínio e dificuldade em iniciar tarefas complexas, resultando numa sensação de exaustão mental, ansiedade e muito desinteresse. Já uma pessoa desnutrida espiritualmente é alguém cuja dieta alimentar fornece quantidades insuficientes ou desequilibradas de nutrientes essenciais para suprir as necessidades do seu corpo, o que pode resultar em prejuízo das funções vitais do seu organismo. Ou seja, já deu para perceber que o nosso desafio é nós termos uma alimentação espiritual saudável. No mundo em que nós vivemos, onde o marketing ele vende uma proposta de que faça o seu cliente comer com os olhos, se alimentar com os olhos, desejar com os olhos. E existe um ditado popular que, de certa forma, possui um princípio bíblico que afirma: os olhos são as janelas da alma. A palavra de Deus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. Irmãos, isso é muito sério. Nós não percebemos, mas através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos sentidos, nós temos alimentado a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. Não tenha dúvida, tudo que você consome de conteúdo vai moldar a sua visão, a nossa visão de mundo e a nossa forma de pensar e de nos relacionarmos uns com os outros e principalmente com o nosso Deus. Nada que nós consumimos é isento. Pense nisso. Assim como o nosso corpo precisa de alimento físico para sobrevivermos, a nossa alma também precisa ser nutrida para que possamos nos fortalecer espiritualmente. A Bíblia nos mostra que o alimento de nossa alma é a palavra de Deus, vivida na comunhão em Cristo e manifesta em nosso relacionamento com a Igreja do Senhor, através da ação do Espírito Santo que habita em nós.
Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus ele responde às artimanhas de Satanás. Está escrito, não só de pão, ou seja, não só de alimento físico, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que a palavra do Senhor, ela nos alimenta, ela nos nutre espiritualmente. Irmãos, é hora de nós crescermos espiritualmente. Chega de imaturidade, de meninice. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele afirma: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Por vezes, ao invés de buscar um alimento saudável em Deus, nós acabamos nos alimentando e alimentando a nossa mente, o nosso coração, com tudo aquilo que nos contamina e que nos afasta do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, os versos 3 e 4, diz algo que nos alerta, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, os próprios desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, ou seja, às mentiras. Veja quais são os perigos de uma alimentação espiritual totalmente errada. Eu vou citar alguns exemplos de alimentos nocivos para a nossa alma. Entretenimento vazio que nos afasta de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 27, diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Outro, filosofias contrárias à nossa fé. Colossenses 2,8 afirma: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Falsos ensinos travestidos de espiritualidade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 alerta: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E também as paixões mundanas que sufocam a nossa vida espiritual. A palavra do Senhor também nos alerta em 1 João, no capítulo 2, nos versículos 15 e 16, que nos diz: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, ou seja, o desejo pecaminoso da nossa carne, a concupiscência, esse desejo pecaminoso dos nossos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. O pastor inglês Martin Lloyd-Jones, em suas exposições sobre a carta de Paulo aos Efésios, certa vez ele disse: ser cheio do Espírito não é algo extraordinário para alguns cristãos, para pessoas especiais, mas é a condição normal para todo cristão. Nessa frase, Martin Lloyd-Jones ele enfatiza que nos encher do Espírito Santo não é apenas uma sugestão ou uma opção movida por arrepios ou pela nossa emoção, mas sim por uma vida dirigida e guiada pelo Senhor. E sabe quais são os resultados, irmãos, de uma boa alimentação espiritual, de nós buscarmos ao Senhor na meditação da Sua palavra, no dia a dia, nas orações e na comunhão? É um crescimento espiritual saudável em nossa fé, que gera uma maturidade cristã. Maior discernimento espiritual, é alegria verdadeira no Senhor, independente das circunstâncias. Forças que nos ajudam a enfrentar as tentações e as dificuldades. Uma vida frutífera de santidade e em serviço ao Reino. Eu queria trazer aqui, por fim, para a nossa reflexão, algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo.
O que você tem consumido diariamente que alimenta a sua mente e o seu coração? A sua fé tem se fortalecido ou se enfraquecido diante das influências do mundo em sua vida? Como nós, devemos cultivar hábitos que nos façam buscar mais o pão da vida, buscar mais ao Senhor e menos alimentos vazios nesse mundo perdido? É para a gente pensar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo, querendo Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau e fiquem com Deus.